Olá, nesse vídeo vamos continuar a falar de radiciação. Vamos então falar de mais uma propriedade que vai te ajudar a efetuar multiplicação entre radicais. Temos aqui no exemplo 1, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Para efetuar a multiplicação, eu tenho que perceber inicialmente que eu estou multiplicando radicais que têm o mesmo índice. Raiz quadrada, o índice é 2. Raiz quadrada, o índice é 2. Eu posso fazer a multiplicação num só radical. Repete aqui a raiz quadrada e multiplica os radicandos. No caso, ficaria 2 vezes 5 e a resposta final seria raiz quadrada de 10. Professor, eu queria ver um exemplo disso, para que eu tenha que fazer, mas sabendo por que é que eu estou fazendo. Vamos lá imaginar aqui a seguinte situação. Raiz quadrada de 4. Multiplicando pela raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado é 9. Então, tira essa raiz quadrada, vai ser 2. Tira essa raiz quadrada, vai ser 3. E essa multiplicação é igual a 6. Vejamos o que irá acontecer se eu multiplicasse numa raiz quadrada apenas o 4 com 9. 4 vezes 9, a raiz quadrada de 4 vezes 9 é 36. Vai dar a mesma resposta que vai ser, no caso, igual a 6. Vamos então continuar aqui, né? Já que você entendeu a minha explicação, justifiquei com um dado concreto, vamos agora poder aplicar também no nosso item 2, porque aqui o que eu teria seria o seguinte: raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 4. Ora, já que eu observei que o índice é o mesmo para as três raízes, então eu vou fazer o quê? Colocar aqui uma raiz cúbica e fazer a multiplicação dos radicandos numa raiz cúbica apenas. 5 vezes 3, 15 vezes 4, 60. Então, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 4 é igual a raiz cúbica de 60. Professor, tudo bem, entendi. Quando os índices são iguais, eu posso fazer a multiplicação direta num só radical. Mas se por acaso os índices forem diferentes, por exemplo, raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz cúbica de 5. Bom, aí nesse caso nós aprendemos a fazer a redução ao mesmo índice. Vamos fazer o que aqui? Olha só. MMC de 2 e 3, vamos fazer aqui, vai ser igual a 6. Professor, mas eu não sabia de cabeça. Por isso eu já armei para você aqui essa nossa fatorização simultânea, né? Bota aqui o 2, porque 2 dá por 2, dá 1. O 3 não é por 2, você repete. Aí o 1 já morreu, não é isso? O 3 é por 3. Então aqui vai 1, 3 é igual a 1. Multiplicou o 2 com 3 vai dar igual a 6. Quer dizer o quê? Olha só. Raiz quadrada de 2 vai ser uma raiz de índice 6, porque a UMC é igual a 6. Então bota bem aqui o 6, ó. Bota-se aqui, o 2 faz o que agora? 6 por 2 vai dar igual a 3. A raiz cúbica de 5, lembrando que eu coloquei essa raiz quadrada, eu coloquei ali o 2 para poder ajudar na explicação, mas eu não careço, eu não vou costumar usar o 2 para indicar o índice não, tá? Raiz quadrada não escreve-se o índice, mas subentende-se que o índice é 2. Bom, então olha só, raiz cúbica de 5, bota aqui uma raiz de índice 6. Vamos fazer o que? Agora, olha só. Pegar o 6 e dividir por 3 vai dar igual a 2, né? Claro, bota aqui antes o 5 de novo. Ó, 6 por 3 dá 2. Quer dizer, então, que a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que a raiz sexta de 2 ao cubo. No caso, seria 8. E a raiz cúbica de 5 é a mesma coisa que o quê? Raiz de índice 6 de 5 ao quadrado. Ficaria, então, raiz sexta de 25. Então, agora eu posso fazer a multiplicação, olha só. Raiz quadrada de 2 é o mesmo que raiz sexta de 8. Vezes raiz cúbica de 5 é o mesmo que ser o quê? Raiz sexta de 25. E eu te falei o que anteriormente, que eu só poderia multiplicar radicais com o mesmo índice. Radical com índice 6, radical com índice 6. Vou fazer o que então? Colocar essa multiplicação num só radical, multiplicando os radicandos. 8 vezes 25. Vamos ter, então, raiz sexta de 200. Então, a multiplicação da raiz quadrada de 2 pela raiz cúbica de 5
é igual a raiz sexta de 200. Se você quiser registrar isso de um modo um pouco mais formal, que isso é até desnecessário, eu vou fazer com você aqui, seria assim, ó. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, isso vai ser igual a raiz enésima de A vezes B. O que está aqui escrito usando letras, né? A linguagem mais formal, eu te dei aqui um exemplo claro, bem mais concreto. Te ajudará muito mais a compreender do que você escrever isso aqui e escrever por escrever, sem saber por que está escrevendo aquilo, tudo bem? Bom, mas agora eu queria apresentar para vocês os radicais. Aliás, a simplificação de radicais. Porque, tudo bem, quando a raiz quadrada é exata, beleza. E quando não é, eu deixo daquela mesma forma, eu deixo lá a resposta, tipo assim, resolvi uma questão, e a minha resposta foi raiz quadrada de 2. Deixa lá, tudo bem. Mas vai ter situação em que você vai poder simplificar o radical. Por exemplo, raiz quadrada de 8, se você fez lá o cálculo, chegou até essa resposta, e a prova ela é de marcar, muito possivelmente não vai ter a raiz quadrada de 8 como resposta, porque esse radical ele é simplificável. Bora ver então o que seria isso, tá? Vai ser muito importante você utilizar uma habilidade que você adquiriu no nosso método lá em decomposição em fatores primos. Vai ser muito importante, viu? Bora ver então aqui nosso exemplo número 1. Temos aqui raiz quadrada de 32. Bom, fazer o quê? Olha só. Não é exata, né? Não é exata. Usando, inclusive, a tabuada de Pitágoras, você vai ver que 32 é o número que está entre 1 e 100 e não tem raiz quadrada exata. Fazer o quê? Vou pegar o 32 e vou fatorar bem aqui, ó. Quando a continha for pequena, a gente vai fazer de cabeça. Quando for uma continha um pouco maior, a gente vai armar a conta e fazer a divisão. Tudo bem? Vamos lá. 32 é par, se é par é por 2, deu 16. Ainda é par, se é par é por 2, deu 8. Ainda é par, se é par é por 2, deu 4. Ainda é par, se é par é por 2, deu 2. E 2 por 2 vai dar igual a 1. Ora, como eu estou querendo encontrar, simplificar, aliás, esse radical e o índice é 2, eu vou agrupar de 2 em 2 quando possível. Como assim quando possível, professor? Quando eu conseguir pegar uma sequência de 2 fatores iguais. Aqui deu certo, ó. 2 ao quadrado. Vezes, aqui também deu certo, ó. 2 ao quadrado. E esse não formou um par com ninguém, ficou sozinho. Ficou 2. Nós aprendemos agora há pouco que eu posso multiplicar numa raiz só, quando tiver radicais com o mesmo índice. Então eu posso também fazer o caminho contrário. Do mesmo modo que aqui tem raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, eu poderia te falar que essa expressãozinha aqui, ou melhor, que esse termo aqui, ele poderia ser essa expressão aqui, ó. Olha se não pode. Pense aí comigo se não pode. Ah, professor, pode sim, porque é raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Aí eu colocaria todo mundo numa raiz quadrada só. Esse termo daqui, esse aqui e esse aqui. Bom, e você aprendeu no início de radiciação que aqui eu posso colocar a raiz quadrada e imaginar bem aqui o Sol, lembra disso você? Aí ficaria como? Ficaria assim, ó, boto aqui o 2, aí este 2 que está no Sol, vai, ou está na sombra, vai para o Sol, está na sombra, vai para o Sol. Esse que está no Sol vai para a sombra, ó. Aí ficaria o quê? 2 elevado. 2 por 2 dá quanto? Dá 1. Você costumaria fazer o quê? Cancela aqui o 2 com o 2, que deu igual a 1, não é isso? Então vamos fazer assim, ó. Tem expoente igual ao índice, pega somente a base. Quem tiver o expoente 2, que é igual a 2 aqui, ó, pega somente a base. Aí vai sair de que modo? Vai sair, esse aqui também vai sair, multiplicando um pouquinho lá fora e esperando por ele. Ficou aqui na raiz aqui, ó. Então, para finalizar, 2 e 2 é 4. 4 raiz quadrada de 2. Quer dizer, numa prova objetiva, você fez lá as contas e encontrou como resposta raiz quadrada de 32. A opção que está lá vai ser assim, ó, 4 raiz quadrada de 2. Porém, dependendo da sua habilidade e da situação em si, pode ser que você consiga fazer um pouco mais rapidamente. Aqui eu tenho raiz quadrada de 32. Eu poderia forçar a barra e dizer assim, ó, procure dois números que se eu multiplicar dê igual a 32, de modo que pelo menos um deles tenha raiz quadrada exata. Alguns conseguirão pensar assim, opa, o 32 eu posso pensar de que modo? O 16 vezes 2.
O 16 tem raiz quadrada exata. E 16 vezes 2 dá 32. Opa, beleza. Então você vai fazer de que modo? Raiz quadrada de 16 vezes 2. Quanto é que vale a raiz quadrada de 16? Vale 2, não é isso? Perdão, vale 4, confere? Olha só, raiz quadrada de 16 vale 4 e o 2 não tem raiz quadrada exata. Então, quem desenvolver essa habilidade, em muitas situações poderá ganhar tempo. Em muitas situações vai ser bem bacana isso aí, tá? Bom, 144, será que tem raiz quadrada exata? Aqui eu descobri que o 32 não tinha raiz quadrada exata. Mas o 144, será que ele tem raiz quadrada exata? Bora ver. Vamos fatorar. 144, vamos decompor aqui. Então, vou começar com 2, já que é par, né? 144 por 2 vai dar 72. 72 por 2 vai dar 36. 36 por 2 vai dar igual a 18. Que é por 2 que dá igual a 9. Opa, 9 agora é ímpar, não é mais por 2. Mas 9 é por 3. Vamos lá, então. 9 por 3 vai dar igual a 3. 3 por 3 vai dar igual a 1. Já que aqui eu tenho raiz quadrada, vou agrupar de 2 em 2, tá? Ó. 2 ao quadrado aqui, olha só que coisa boa. Ficou então assim, observe só. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes aqui de novo, ó. 2 ao quadrado, vezes aqui de novo, uma coisa boa, olha só. Quando acontece isso, quando não sobra ninguém, é porque tem raiz quadrada exata. Isso se aqui fosse o índice, se for o índice 2. Quando for índice 3, vai ser um outro exemplo, te mostrar que poderá ser de 3 em 3. Raiz cúbica, tudo bem? Mas, por enquanto, a gente está focando ainda nas raízes quadradas. Bom, então eu te falei o quê? Quem tiver o expoente igual ao índice, tu vai tirar somente a base, tudo bem? Então, esse 2 vai sair, porque o expoente é 2, o índice é 2. Esse 2 irá sair e vai multiplicar por quem já está lá fora esperando. E esse 3 também vai sair. Está aqui, ó, expoente 2, índice 2. Então, vai dizer que a raiz quadrada de 144 vai ser igual a 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Essa ferramenta de simplificar radicais, ela é importante, inclusive para você que tem dificuldade em saber se aquele número tem raiz quadrada exata ou não. Você vai fazer a decomposição, simplifica o radical. Se acontecer o que aconteceu agora há pouco, de não sobrar ninguém quando você fez lá o agrupamento, o número vai ter, sim, raiz quadrada exata. Isso também irá valer para quem? Para a raiz cúbica, raiz quarta, raiz quíntica, enfim, tá? Bom, bora pegar o nosso 1125. O 1125, vamos aqui simplificar. Eu acho mais complicado nesse caso você conseguir fazer o que você fez aqui. É o que eu te falei, não é sempre que vai ser viável fazer isso. Depende da sua habilidade. Cada um vai mensurar de acordo com o que você conhece de você mesmo em relação à tabuada, tá? Bom, então 1125 você poderia pensar o quê? Professor, eu acho que é por 5. Bom, de fato é. Mas a ideia aqui é você começar pelo menor número primo possível. Vamos ver se é por 3. Por 2 não é, porque não é par. Bora ver se é por 3. 1 em 1, 2. 2 e 2, 4. 4 mais 5, 9. Opa, se eu somei os valores e o resultado é o número que é por 9, então ali no caso 1125, aliás, que é por 3, desculpa, tá? Porque se é por 9 é por 3 no caso, né? Então, eu somei deu 9. E 9 é um valor que é por 3. Então, 1125 é por 3. Eu posso até não saber quanto é que dá isso aqui. Mas que 1125 é por 3, isso é. Vamos fazer bem aqui a nossa continha? Vamos lá. 1125 por 3. Começa com 11. Vou botar aqui um 3. 3 vezes 3 é 9. 9 para 11 é 2. Vou baixar aqui o 2. 22 por 3 vai dar igual a 7. 10 vezes 3 é 21. Para 22 falta 1. Vou baixar o 5 agora. Baixei o 2 e baixei o 5. Desceu o 5, formou aqui o 15. 15 por 3 dá 5. Então, 1125 por 3 vai dar quanto? 375. Bom, vamos ver se ele é por 3 ainda. Como é que eu faço? Vou somar aqui os logaritmos. 3 mais 7, 10 mais 5, 15. 15 é por 3. Então, 375 também é por 3. Quando eu dividir aqui, vai dar como resposta quem? 125. Será que é por 3 ainda? Deixa eu ver. 1 mais 2, 3 mais 5, 8. Opa, 8 não é por 3. Então, 125 também não é por 3. Então, vai caber um 5, não é isso? Agora sim chegou a hora dele, ó. 125 por 5 vai dar quanto? Vai dar 25.
25 é por 5, vai dar quanto? Vai dar 5. O 5 é primo, se é primo, é só para ele mesmo, vai dar aqui igual a 1. Então, colocando isso na nossa raiz quadrada, de 2 em 2, quando forem iguais, não é isso? Ó, 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Vezes 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Vezes sozinho ali, ó, 5. Se sobrou alguém ali que não formou um par, então quer dizer que, com certeza, 1125 não tem raiz quadrada exata. Isso vai ser igual a quanto? O 3 vai sair, o 5 vai sair, e esse 5 não vai sair, não é isso? Então, a raiz quadrada de 1125 vai ser igual. 3 vezes 5 é 15. 15 raiz quadrada de 5. Simplificação de radicais, de hoje em diante, vai fazer parte da grande maioria das questões de álgebra que você irá resolver. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.